Entramos na quarta e última semana do módulo. Olá, seja bem-vindo. Nessa semana vamos tratar de um segundo artigo do mesmo autor da segunda semana, o professor da Fundação Getúlio Vargas, José Ernesto Gonçalves, em que ele fala processo. Que processo? Bom, na verdade essa é uma continuidade do primeiro artigo lido, em que ele trata da diferenciação entre uma empresa não organizada para a gestão por processos e uma outra que seja. E trata de alguns elementos importantes ou relevantes para quem quer implantar a cultura ou conceito de processo dentro da sua organização. O primeiro ponto interessante é que dificilmente você vai encontrar uma organização, a não ser que ela tenha sido fundada nos últimos 10 anos, mas dificilmente você vai conseguir encontrar uma organização que nasceu pensada em função de processos. As organizações, primeiro, na maioria das vezes, surgem de forma desorganizada, não planejada. Elas crescem desordenadamente e a partir de um momento, quando elas não conseguem atingir os objetivos principais, objetivos iniciais, porque elas foram criadas, as pessoas começam a se preocupar em descobrir o porquê e aí resolvem, nós precisamos resolver ou consertar o problema. E muitas vezes tentam achar diversas soluções para consertar o problema e aí encontram a gestão por processos, por exemplo, como uma solução. E aí fazem uma reestruturação da empresa para que ela seja gerida por processos. Mas dificilmente uma empresa é criada ou concebida do zero, do início, a partir da visão de processos. O que deve acontecer, caso você trabalhe, é o que deve acontecer na sua organização. Se ela ainda não passou por esse processo de transformação, eu preciso reconhecer em que ponto nós estamos, porque também não existem empresas onde os processos sejam completamente desconhecidos. Existem, e aí é o título do artigo, processo. Que processo? É aquela empresa que você chega, por exemplo, como consultor para numa organização para reorganizar a empresa e você fala, vamos fazer uma gestão por processo. E as pessoas, processo? O que é isso? Não sei do que se trata. Então, dificilmente isso vai acontecer. Na maioria das vezes as empresas elas já têm alguns processos que são reconhecidos como tais, muitas vezes até por causa da tecnologia da informação. Você implantou um sistema, um software que trouxe dentro dele esse conceito de processo, o que é muito comum nos sistemas financeiros, softwares financeiros, sistemas de ERP, ou seja, de gestão integrada da empresa. Esses sistemas muitas vezes já trazem com eles alguns conceitos que são implantados na organização, mas muitas vezes de forma implícita. A organização nem sabe que está fazendo uma transformação no seu modo de gerir, mas ela faz transformações porque vem uma tecnologia externa, um software já empacotado, que traz esse conceito, implanta, a empresa passa então a atuar dentro daquele conceito, mas sem nem mesmo reconhecer explicitamente o conceito. Então, algumas empresas, algumas organizações já estão parcialmente trabalhando sob a visão de processos, mas isso não é feito de maneira formal ou reconhecidamente formal, ou organizadamente formal, e o que pode dificultar a gestão desses processos. Bem, o primeiro passo para você implantar a gestão por processos de uma organização é reconhecer em que estágio a organização está. E isso depende de um diagnóstico. Então o artigo trata, inclusive sugerindo algumas perguntas, algumas questões que podem ser feitas para os gestores e para os departamentos, as funções que são desempenhadas dentro da organização, sobre como reconhecer o nosso nível de maturidade em processos. E a partir desse diagnóstico, aí sim você pode tomar as atitudes em relação a levar ou caminhar em direção a uma gestão de processos. O primeiro passo normalmente é você passar pelo organograma da empresa. Então, como eu disse lá na segunda semana, o organograma, ou seja, as funções, elas não deixam de existir porque você passou a utilizar a gestão por processos.
na verdade elas continuam existindo, as pessoas continuam lotadas em determinados departamentos, elas têm as suas funções, até porque seria bastante complicado dentro da gestão pública você mudar a questão de concurso público, contratação, lotação de pessoas ou transferência de pessoas, né, ou eliminação, por exemplo, de determinados órgãos e funções e quadros, né, das organizações. Então, o que normalmente se faz é criar uma estrutura matricial, onde você tem a pessoa que está, a função que está ligada a um setor ou ligada a um departamento de um organograma, ela vai participar de vários processos diferentes. E nem todos os processos são daquele departamento. Esses processos, eles são transversais às hierarquias e às funções e departamentos. Isso às vezes é difícil da gente compreender à primeira vista, né, quando você começa a olhar uma organização, mas é importante que isso seja claro para as pessoas, tanto quem vai gerir como quem vai atuar nesses processos, porque você passa, por exemplo, a não ter uma cadeia de comando direta, onde o seu chefe é a única pessoa quem vai ter o poder de lhe passar diretivas, ordens, metas. Você pode passar, por exemplo, estando trabalhando dentro de um departamento, mas você atua em um processo cujo responsável por esse processo é alguém de outro departamento, mas você faz parte daquele processo. Então, o responsável pelo processo vai estabelecer as formas de trabalhar, de atuar quando você estiver realizando aquele processo. Então, isso muda um pouco porque cria uma estrutura matricial, onde você tem a cadeia de comando tradicional do organograma vertical, porém, você tem uma cadeia de comando, não seria bem um comando da sua função, mas um comando dos processos, de forma horizontal, em que vários processos, em que você estará integrado a eles, você pode participar de vários processos e não só de um. Cada um desses processos vai ter a sua cadeia de comando, e muitas vezes isso acontece de uma forma não muito tradicional, e isso muitas vezes causa algum tipo de impacto e dificuldade em aceite e em compreensão mesmo dessa nova estrutura. Por isso é importante ter a certeza da decisão por processos. Será que eu quero mesmo, será que a minha organização está preparada para eu implantar uma gestão por processos? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque às vezes a gente só descobre depois que você tenta fazer a implantação e não consegue. Algumas instituições tentaram e não conseguiram, simplesmente porque era impossível. Elas eram em organizações monolíticas, né, imutáveis, onde existia uma cultura muito forte em relação à manutenção do status quo e simplesmente não foram aceitas as mudanças. Mas isso não quer dizer que todas as organizações sejam assim, tanto que a grande maioria das organizações que dão o passo em direção a essa transformação, elas conseguem fazer. Existem muitos casos de organizações públicas e privadas que fizeram essa transformação com muito sucesso. Existem grandes empresas privadas como a Natura, por exemplo, que trabalha muito bem, de maneira muito forte, né, com a questão de processos, e a gente vê isso como a gente, né, os administradores, pesquisadores, as pessoas que trabalham com a análise das organizações, com a teoria das organizações, nós vemos isso como uma tendência de futuro. Não é apenas um modismo, mas temos visto isso como uma tendência mesmo. Por vários motivos, alguns deles são os resultados que normalmente, né, em 100% dos casos, os resultados das organizações que são melhores, e esses resultados não são exclusivamente resultados financeiros de empresas privadas, mas o resultado em qualidade de serviços prestados, em produtividade, em eficiência, em redução de custos, em atendimento de mais pessoas, de atendimento melhor, né, do público, e isso tem sido uma constante onde a gestão por processo tem sido implantada. Até por isso mesmo,
é um módulo desse nosso curso de gestão pública municipal, porque a ideia é de se modernizar e caminhar em direção ao futuro em relação às questões de qualidade e produtividade em todos os níveis da administração pública. E enxerga-se, considera-se então que essa é uma solução viável, importante, possível de se implantar, desde que se conheça o suficiente, e é por isso que eu estou aqui. Esse foi o meu objetivo, espero que você tenha compreendido. Ainda tem mais essa semana para você tirar as suas últimas dúvidas, responder o questionário final da disciplina, e foi um prazer estar com você. Até a próxima e sucesso!